Realmente está cada vez mais difícil conquistar espaço em plataformas como o YouTube. Mesmo assim, existem formas e métodos que você pode aplicar para alavancar o seu canal, ter mais visualizações, conquistar um público diferenciado. Eu separei aqui alguns passos que você pode observar nos seus concorrentes, aprender com eles e desenvolver melhor o seu projeto dentro do YouTube. Isso vai te ajudar muito a ter mais ideias de conteúdo, também entender melhor o seu público-alvo e correr por fora, quem sabe ocupar aquele espaço que você merece. Olá, eu sou o Marcos Lemos do ferramentasblog.com. O cenário aqui, o escritório, o fundo, eu sei, tá um pouquinho diferente, é porque eu mudei a posição da minha mesa no escritório e tô testando algumas outras ideias de cenário para ficar um pouco mais apresentável do que apenas aquele fundo preto. Eu gostava, eu sei, você também gostava do outro formato e do estilo e tal. Eu sei, mas é porque fica um pouco mais fácil trabalhar com esse setup desse jeito e eu estou aceitando sugestões para o que colocar nesse espaço de parede branca aqui, porque provavelmente vai ser assim que eu vou trabalhar. E você pode achar que isso não tem nada a ver com o assunto do vídeo, deixa nos comentários sugestões de cenário aqui, o que eu posso colocar no fundo. Uma das coisas que eu quero colocar aqui no fundo é aquela placa do Play de Prata do YouTube quando você faz 100 mil inscritos, mas isso é um assunto para outro vídeo. E tem sim a ver com vencer os nossos concorrentes, entender os nossos concorrentes para a gente ocupar espaço na internet. Muita gente acaba procurando saber como enfrentar a concorrência dentro do YouTube pensando em setup, configuração de câmera, como tem que ser o meu cenário, a estrutura que eu preciso ter, que tipo de computador, que tipo de câmera, que tipo de microfone, como que eu tenho que organizar o espaço em torno de mim, mas nada disso serve para você enfrentar os seus concorrentes, ocupar um espaço dentro da plataforma. Porque sobre o YouTube, nada tem a ver com câmera, cenário, o equipamento que você usa. Tem a ver com o conteúdo que você cria. O conteúdo sempre é o mais importante do que a câmera, do que a iluminação, do que o cenário. O conteúdo, aquilo que você entrega para o seu público, é o mais importante. Então eu não vou falar aqui sobre câmera, nem sobre setup, nem sobre cenário e essas coisas, porque isso não afeta o desempenho e o potencial do seu canal. Eu quero que você pegue papel e caneta e anota, porque você vai precisar responder aqui algumas perguntas. São 10 questões e depois você pode voltar a assistir esse vídeo quantas vezes você achar necessário, até que você responda todas essas 10 questões. Quando você conseguir responder todas elas, você vai vencer os seus concorrentes e isso eu te garanto. Dá uma olhada, a primeira coisa que você tem que saber, eu anotei, por isso que às vezes eu vou olhar aqui para o lado, e isso aqui é uma coisa importante, uma dica extra que eu te dou. Anota tudo o que você quer fazer para a plataforma, principalmente as suas ideias. Mas a primeira pergunta é: o que o seu concorrente faz melhor que você? Em que eles se destacam? Porque quando a gente olha outros canais no YouTube, concorrente aqui não são inimigos. São pessoas que ocupam o mesmo espaço que você gostaria de ocupar, que tem o mesmo público-alvo que você. Então, basicamente, isso seria o resumo de quem são os seus concorrentes. Seus concorrentes são todos aqueles que criam conteúdo dentro do mesmo nicho, do mesmo assunto que você escolheu e disputam o mesmo público-alvo. Porque às vezes tem outros canais no YouTube, outros criadores de conteúdo que disputam o mesmo público que você, mas eles não estão no mesmo nicho que você. Então você também tem que analisar esses outros canais. E o que eles fazem melhor que você? Provavelmente muita coisa, especialmente aqueles que são os maiores. E sempre tem alguém fazendo algo melhor que você, não se engane. E tente entender o que eles estão fazendo melhor, como eles fazem melhor, e de que forma eles se destacam. Mas para você não ficar muito triste ou decepcionado com isso, porque você vai encontrar muita gente melhor que você, a segunda pergunta é: o que você pode fazer ou o que você faz melhor que os seus concorrentes? O que você tem a oferecer para o seu público que também se destaca de alguma forma que os seus concorrentes ainda não estão fazendo ou não são capazes de fazer?
Essa segunda pergunta aqui vai te ajudar muito a entender qual que é o seu estilo, o formato de conteúdo que você tem que criar ou coisas que atraem a atenção do seu público. Sempre tem alguém que vai gostar do seu jeito, das coisas que você faz, da maneira como você apresenta o conteúdo ou a sua visão, a sua abordagem, o seu estilo. E é extremamente importante entender isso também, porque tem público que vai se identificar mais com um tipo de conteúdo ou com um tipo de criador de conteúdo simplesmente pelo estilo daquela pessoa e não tanto pelo que ela realmente faz ou porque ela é surpreendentemente melhor do que todos os outros. E a terceira questão tem a ver com as duas primeiras. O que os seus concorrentes não fazem, ou o que eles não estão fazendo, ou de que maneira eles não estão conseguindo atender à demanda desse público que eles se propuseram a apresentar algum tipo de conteúdo. O que os seus concorrentes não fazem ou não estão fazendo e que provavelmente você consegue fazer ou você consegue resolver. Tem algumas coisas que aqui no meu canal eu consigo fazer, resolver e te ajudar. E se você acredita que o meu canal pode te ajudar de alguma forma, inscreva-se, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo como esse. E já deixa o seu like, porque faltam mais 7 questões que vão te ajudar a vencer os seus concorrentes. Está tomando nota de tudo? Já se inscreveu? Já ativou o sininho? Já deixou o seu like? Clicou em gostei? Então a quarta pergunta, a quarta questão é: leia os comentários que o público deixa nestes canais. Leia todos os comentários que são deixados dentro da plataforma e aí você vai tentar responder a seguinte pergunta: o que o público deles está perguntando ou sugerindo? As pessoas entram nesses canais e entram nas redes sociais desses canais, interagem com esses criadores de conteúdo e deixam perguntas, deixam sugestões e ali você vai tentar identificar o que os seus concorrentes não estão conseguindo resolver ou como eles não estão conseguindo atender o seu público-alvo. Lembra que eu falei no início sobre correr por fora? Aqui está a sua chance de crescer dentro da plataforma, porque se você tentar correr na mesma linha, se você tentar correr na mesma direção que os seus concorrentes e ocupar os mesmos espaços, provavelmente você vai falhar. Algumas pessoas conseguem, você pode até conseguir se destacar, mas é mais fácil correr por fora, ir ocupando outros espaços e quando você vai perceber, estará correndo lado a lado com os seus concorrentes ou até eles estarão correndo atrás de você. E como o público é a parte mais importante de tudo que nós fazemos dentro do YouTube, nós precisamos resolver o problema dessas pessoas, atender a uma demanda, ser útil, relevante para elas. E se o seu concorrente não consegue ser útil, relevante, não resolve um problema específico e sempre aparecem perguntas, questões e sugestões que eles não conseguem resolver, se você resolver isso, você vai conquistar esse público. E a quinta questão aqui vai te ajudar a entender um ponto que todo mundo pergunta: com que frequência eu tenho que publicar no meu canal no YouTube? Todos os dias? Uma vez por semana? 2 vezes por semana? Uma vez por mês? Qual que é a frequência? Vai lá, dá uma olhada, o que os seus concorrentes, principalmente os grandes players da plataforma, os seus maiores concorrentes, que provavelmente já tem aí 100 mil, 1 milhão de inscritos, de que forma e com que frequência eles publicam? Eles publicam todos os dias? Eles publicam uma vez por semana, 2 vezes por semana? Qual é a frequência? Aqui tem uma pegadinha. Provavelmente os grandes players, eles podem publicar com extrema frequência, uma vez por dia, 3, 4 vezes por semana, e uma frequência que talvez você não consiga atender. Não fique frustrado com isso. É apenas para você analisar o que eles estão fazendo, porque estes grandes youtubers, eles já têm uma equipe, já têm um ritmo de publicação. Se eles fazem tudo sozinho, por exemplo, eu faço tudo sozinho. Eu que crio os meus conteúdos, eu que edito, eu que escrevo roteiro, eu que faço tudo. Faço thumbnail, escrevo descrição, tags, eu faço tudo. Mas eu já tenho um ritmo de trabalho e também trabalho em tempo integral fazendo isso, que me permite criar conteúdo praticamente todos os dias aqui no canal. Por isso que você tem que estar inscrito e ativar o sininho, para você não perder os conteúdos que eu publico aqui todos os dias. Você já entendeu, né? Então, provavelmente os seus concorrentes, eles já têm esse ritmo ou eles têm uma equipe. Você tem que entender de que forma eles fazem, com que frequência eles publicam e colocar isso dentro da sua realidade. A sua realidade é:
Eu entendo que os meus concorrentes publicam 3 vezes por semana, mas eu consigo fazer melhor que eles publicando uma vez por semana e depois, aos poucos, você vai tentar alcançar a frequência com que os seus concorrentes fazem exatamente a mesma coisa. E a sexta questão tem um pouco a ver com a quinta. Qual é o tamanho ideal de um vídeo? Essa é uma pergunta que sempre me fazem. Ah, o vídeo tem que ter 10 minutos? Ah, o vídeo tem que ter 1 minuto? Qual que é o ideal? Ah, as pessoas não assistem mais do que vídeos maiores do que 3 minutos, 4 minutos. Ah, é perda de tempo fazer vídeos muito longos. Depende do assunto, depende do tipo de público-alvo que você tem. E aqueles concorrentes, os grandes players mesmo dentro do YouTube, eles já fizeram essa análise. Eles já entenderam qual que é o tamanho ideal de vídeo para atender aquele público. E você pode simplesmente aproveitar que eles já sabem o que fazer, eles já fazem de uma certa maneira e você pode reproduzir isso. Digamos que dentro do seu nicho você percebe que, em média, os grandes concorrentes fazem vídeos de 5 minutos. Você vai tentar fazer vídeos de 5 minutos, mas acrescentando aquilo que eles não conseguem fazer, de tudo que a gente já falou um pouco antes. Se a média é 10 minutos, 15 minutos, tenta entender também por que eles estão fazendo isso e se o conteúdo garante a retenção do público ao qual eles tentam atender. Porque às vezes você faz vídeos de 10, 15, 20 minutos, mas o público não corresponde nessa mesma proporção. As pessoas não querem vídeos tão longos. Ou às vezes você está fazendo vídeos muito curtos, muito densos, e o público quer algo um pouco mais aprofundado, mais detalhado, com mais informação. Você também tem que analisar isso e não simplesmente reproduzir o que outros estão fazendo. Sétima questão, e nós estamos quase acabando. A sétima pergunta é: quais são as palavras e expressões que têm mais destaque ou são mais usadas pelos seus concorrentes? Muita gente fala sobre pesquisa de palavras-chave, eu tenho um vídeo aqui no canal exatamente sobre isso, como fazer pesquisa de palavra-chave, o uso de keywords e tags aqui dentro do YouTube. Dá uma olhada, os links estão na descrição, tem um monte de link na descrição, depois você dá uma olhada aqui. E quais são essas palavras e expressões que têm mais destaque ou que os seus concorrentes mais usam ou que usam com mais frequência? Provavelmente isso tem muito a ver com o tema, com o assunto principal ao qual eles abordam, mas você também pode ver a quais temas e assuntos eles estão mais apegados, ou quais palavras e expressões eles usam, porque provavelmente aquilo também gera mais visualizações e mais acessos. E você pode até analisar quais são os vídeos que têm mais visualizações, que têm mais interações, que têm mais perguntas, que têm mais comentários. Provavelmente esses conteúdos são aqueles que geram muito mais interesse do público. E isso é algo fantástico para que você tenha a sua lista de palavras-chave e a partir delas você também possa gerar novas ideias de conteúdo. A oitava questão é: quais redes sociais os seus concorrentes estão usando em paralelo com o canal no YouTube? Muitos criadores de conteúdo usam outras redes sociais e outras plataformas para interligar e manter o contato com o público que eles têm. Porque se você mantiver o contato com o seu público apenas nos vídeos que você publica, e digamos que você publique apenas 1 ou 2 vezes por semana, é pouco contato. Veja como os seus concorrentes usam as redes sociais para manter o contato e a interação constante, especialmente aquelas que você tem que postar várias vezes por semana, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes por dia, às vezes, como é o caso, eu falei às vezes, várias vezes, como é o caso do Instagram e do Facebook. E lembra daquela lista de palavras que você fez logo antes, na questão 7? Dá uma busca. Vai lá no Google, vai no buscador do YouTube e procura por essas palavras e veja onde os seus concorrentes estão ranqueados nos resultados de busca. Grande parte da fonte de visitas que a gente recebe dentro dos nossos vídeos vem dos mecanismos de busca. Em alguns casos, em alguns canais, pode chegar a mais de 50%, e isso faz com que o seu canal cresça de forma extraordinária. Você pode alavancar as visitas do seu canal simplesmente por entender como o seu conteúdo pode aparecer nos resultados de busca. E quando você olha para os seus concorrentes e de que forma eles aparecem nos resultados de busca, você vai ter uma outra lista de palavras-chave e também uma outra lista de ideias de conteúdos que você pode criar para tentar ocupar esse espaço. Mas não vá bater de frente, tente correr por fora. De que forma você pode abordar aquele mesmo tema sem falar diretamente sobre ele? Fale diretamente sobre os temas também, não tem problema nenhum. Eu quero apenas que você entenda que é preciso ocupar esse espaço dos resultados de busca também e saber de que forma e como os seus concorrentes ocupam estes lugares
também vai te ajudar nas técnicas de otimização para o seu canal no YouTube. Se você quiser saber um pouco mais sobre otimização para canal no YouTube, tem link aqui na descrição. Essas coisas eu falo sempre, né? Por fim, nem todo concorrente é inimigo. Na verdade, nenhum concorrente é seu inimigo. Eles apenas estão disputando o mesmo público e o mesmo assunto que você quer abordar. E seria interessante identificar com quais destes concorrentes você se identifica mais. Com quais destes concorrentes você poderia ter algum nível de aproximação. Claro, se o seu canal tem 1000 inscritos e você quer se aproximar de um concorrente com 1 milhão de inscritos, talvez essa aproximação seja um pouco difícil, já que tem muita gente tentando se aproximar de um criador de conteúdo com 1 milhão de inscritos. Se o seu canal tem 1000 inscritos e você identificou algum concorrente que está ali na faixa de 5.000, 10.000 inscritos, troca uma ideia, manda um e-mail, faz uns comentários de vez em quando amigáveis nos vídeos desse concorrente, tente conhecer um pouco mais essa pessoa e quando você gerar algum nível de aproximação, você pode criar colaborações e parcerias com esses concorrentes. E assim, um pode ajudar o outro. Veja com quais concorrentes você conseguiria ter algum tipo de relacionamento ou de proximidade para que vocês colaborem um com o outro. E não é colaborar apenas com vamos trocar inscritos. Não, é criar conteúdo. Sim, fazer com que um ajude o outro a crescer, trocar informações, aprender um com o outro, porque às vezes parceria não é simplesmente gravar vídeos juntos, é também trocar informações, se ajudar. Quanto mais gente você se aproxima e vocês se colaboram, maiores são as chances de ter um crescimento coletivo, as pessoas crescerem juntos e assim você desenvolve mais as suas habilidades como criador de conteúdo e tem uma série de outros fatores. Tá aí uma lista de 10 questões. Você já tinha pensado nelas de alguma forma ou de algum jeito? Respondeu todas? Ainda não? Volta, estuda esse vídeo, responda essas questões, tome nota de tudo e comece a aplicar isso no seu canal no YouTube. Sempre pensando primeiro no conteúdo e não tanto na estrutura, no setup ou nas técnicas. Muito mais em como resolver o problema do seu público sendo útil e relevante. Gostou dessas questões? Claro, você já deixou o seu like nesse vídeo. Vou deixar outras 2 sugestões de vídeo aqui na tela e dá uma olhada nos links e referências que eu coloquei aqui na descrição. E se ficou alguma dúvida, a área de comentários está aberta, quem sabe eu posso te ajudar. Eu espero você nestes vídeos. Até a próxima!